Quando você começa a aprender francês, um dos primeiros mistérios é quando usar o le, la, le e quando usar un, une, de. Parece simples, mas esses pequenos artigos mudam totalmente o sentido da frase. Hoje vamos mergulhar nos artigos definidos e indefinidos do francês e você nunca mais vai se confundir. No francês, assim como no português, os artigos vêm antes do substantivo e dão pistas sobre o gênero, se é masculino ou feminino, o número, se é singular ou plural, e a ideia de especificidade. Eles respondem a perguntas como: estamos falando de algo específico ou de algo qualquer? Mas, antes de mergulhar nas diferenças entre os artigos definidos e indefinidos, tem algo que você precisa gravar. No francês, todo substantivo precisa de um artigo. Isso mesmo, sempre que aparecer um substantivo, ele vem acompanhado de um artigo, seja definido ou indefinido. E por que isso é obrigatório? Por alguns motivos específicos e muito importantes para a compreensão geral do discurso. Primeiro, os artigos servem para marcar o gênero e o número. No francês, não há como identificar o gênero do substantivo apenas pela terminação, principalmente na oralidade, porque, por exemplo, a marca principal do feminino no francês é a letra E, e no francês não pronunciamos o E final. O mesmo acontece com o plural, que tem o S como marca principal, e no francês geralmente também não pronunciamos o S final. Então, o artigo mostra de cara se a palavra é masculina, feminina, singular ou plural. Por exemplo, le livre é masculino singular, la maison é feminino singular, les enfants plural. E tudo isso a gente identifica por causa do artigo. Segundo, a especificidade. O artigo indica se falamos de algo específico ou de algo qualquer. Por exemplo, un livre é um livro qualquer e le livre é o livro já conhecido. Então, por isso que o artigo é muito importante e obrigatório no francês. E em terceiro lugar é a coerência gramatical. Sem artigo, a frase fica quebrada e não natural para um falante nativo. Comparando culturalmente com o português, em português às vezes omitimos o artigo. Por exemplo, gosto de música. Em francês é obrigatório. J'aime la musique. Ou seja, em francês não existe substantivo só. Ele sempre vai estar acompanhado do artigo. Agora, para compreender melhor, vamos falar especificamente de cada tipo de artigo. Como eu já falei, os artigos definidos em francês são usados quando falamos de algo já específico ou conhecido. Eles correspondem ao nosso o, a, os ou as. Falando da forma desses artigos, no masculino singular temos le, por exemplo, le livre. O feminino singular, la, por exemplo, la maison. No plural temos les, por exemplo, les enfants. E diante de uma vogal ou H mudo temos L apóstrofe, por exemplo, l'ami. Agora eu vou trazer alguns exemplos dentro de frases. Para começar, j'aime le chocolat. Eu gosto do chocolate, em geral. La voiture est rouge. Les élèves sont intelligents. L'école est fermée. Já os artigos indefinidos servem para falar de algo não específico. Seria algo como qualquer um. São os nossos uma, uns ou umas. E a forma desses artigos são masculino singular, un, por exemplo, un livre. Feminino singular, une, por exemplo, une maison. Plural, de, por exemplo, des enfants. Agora eu vou trazer alguns exemplos dentro de uma frase. J'ai acheté un livre. Elle a une idée. Nous avons des amis en France. O plural de é bem frequente e muitas vezes é traduzido como alguns ou umas ou simplesmente omitido no português. Por exemplo, j'ai des fleurs, tenho flores. No português não colocamos o artigo. Agora vem uma regra que confunde muita gente. Em frases negativas, o artigo indefinido vira de ou de apóstrofe quando vem antes de vogal. Isso acontece porque na negação a ideia de um ou uns desaparece e vira simplesmente nenhum. Por exemplo, se no afirmativo a frase é j'ai un stylo, no negativo ficará je n'ai pas de stylo. Então esse un vai virar de. D'accord? Observação importante. Isso não vale para artigos definidos. O le, la ou le. Eles permanecem do mesmo jeito na negação. Isso acontece apenas com os artigos indefinidos. Por exemplo, no afirmativo a frase j'ai le chocolat, no negativo ficaria je n'aime pas le chocolat. O artigo continua da mesma forma. Então, recapitulando, os artigos definidos são
le, la, le, l'apostrophe. Répétez avec moi. Repitam comigo aí. Le, la, le, l'apostrophe. D'accord? Muito bem. Já os artigos indefinidos são un, une, des. Répétez avec moi. Un, une, des. Lembrando que os artigos indefinidos, quando estão na negação, a gente transforma eles em de, d'accord? Então, pode ser qualquer artigo indefinido. Quando a frase está na negativa, a gente vai transformar ele em de. Muito bem, agora continuando. Existe a diferença de sentidos entre os artigos definidos e indefinidos. Por exemplo, se com o artigo definido eu falo j'ai mangé le gâteau, significa eu comi o bolo, aquele bolo específico. Mas se eu falo com o artigo indefinido, j'ai mangé un gâteau, significa que eu comi um bolo, pode ser qualquer bolo. Ou seja, o artigo definido é algo mais definido e o indefinido é meio indefinido. O próprio nome dele já nos dá uma pista de como funciona. Então, esses são os artigos definidos e indefinidos. Agora é interessante praticar um pouco. É a sua vez. Eu vou colocar aqui na tela algumas frases e você tenta adivinhar se precisa usar o artigo definido ou indefinido. Você pode escrever as respostas nos comentários que eu corrijo depois. Aqui estão algumas frases. Para começar, eu gosto de café. J'aime, café. Nesse caso, a gente usa artigo definido ou indefinido. A segunda frase seria eu comprei um vestido. J'ai acheté, robe. A gente usa o artigo definido ou indefinido. Terceira frase. Os alunos estão cansados. Élèves sont fatigués. A gente usa artigo definido ou indefinido. E para finalizar, eu tenho amigos na França. J'ai, amis en France. Nesse caso, são artigos definidos ou indefinidos. Comenta aqui que logo eu corrijo. Viu como esses pequenos artigos fazem toda a diferença? Agora você já consegue escolher entre le e on. Ou então la, il, le ou de. Então, comenta aqui embaixo uma frase sua com artigo definido e outra com artigo indefinido que eu vou corrigir nos comentários. E claro, não esquece de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho para não perder as próximas aulas de francês.